E aí galera, beleza? Meu nome é Jartson Cruz, sou professor de História e estou aqui para ajudar a dar umas dicas com relação à prova da Polícia de Alagoas que vai ter esse ano 2020. Passou esse tempo sem concurso aí, estou há 10 anos no ramo dando aula na área de História para concursos, para a Polícia Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Hoje estou aqui para responder algumas questões relacionadas ao último concurso que teve da Polícia Militar em Alagoas. A empresa que organizou é a CESP. É uma empresa considerada difícil e complexa, porém, nada extraordinário que a gente não possa superar, não é? Então, a prova de História é considerada simples também, são poucas questões. A prova vem verdadeiro ou falso. Tomar cuidado com esse modelo da CESP, que é um modelo realmente eliminatório. Então, vamos lá. No último concurso da polícia, teve questões que foram relacionadas à antiguidade, a pré-história, a Idade Média moderna, a história do Brasil, né? Então, várias questões relacionadas a uma temática muito ampla da nossa história. Eu trouxe aqui algumas relacionadas à história antiga e à pré-história que a gente vai analisar e responder aqui, né? Então, acompanhem comigo a primeira, o enunciado em si, né? Com relação a aspectos conceituais e metodológicos da ciência histórica, bem como elementos significativos acerca dos primórdios da humanidade e das primeiras civilizações, julgue os itens a seguir. Como sabemos, é para julgar verdadeiro ou falso. Na Grécia Antiga, a democracia compreendia o conjunto da população, a todos igualando quanto a direitos políticos e sociais. Bom, vamos analisar esse conceito e essa primeira etapa do assunto, que é basicamente sobre Grécia Antiga. A questão diz que todos eram iguais em direitos na Grécia Antiga. Só que temos que entender o seguinte: o mundo grego, a democracia, ela surge na antiguidade, surge em Atenas. Tem várias cidades-estados gregas e a democracia surge no meio dessas cidades, que é a cidade de Atenas. E basicamente na cidade de Atenas, onde se desenvolve a democracia não era para todos. A democracia era para alguns homens, para ser mais claro, homens filhos de pai e mãe ateniense. Esse exercia a democracia. É uma questão muito comum em concurso público, principalmente da polícia, que cai muito esse tipo de questão relacionada à Grécia. Não é a última vez, já caiu em outros também. Então, só para esclarecer, a questão aborda justamente isso. Diz assim, na Grécia Antiga, a democracia compreendia o conjunto da população, a todos igualando quanto a direitos políticos e sociais. Não, era uma parcela reduzida, uma pequena parcela de homens da sociedade ateniense que exercia a democracia, né? Então, vamos entender aqui a lógica. De novo, essa questão é considerada errada, pois apenas um grupo exercia esse direito. A expressão pré-história, que identifica o período anterior à escrita, foi consagrada pelo uso e é aceita consensualmente pelos historiadores, independentemente de suas opções teórica-metodológica. Vamos entender de fato o que é a pré-história. A pré-história é o período da história da humanidade que é antes da escrita, como diz na própria questão. Então, a ausência de escrita, esse período onde há ausência de escrita, é conhecido como pré-história. Então a questão, mas essa questão, ela diz mais assim, né? Ela não aborda só isso. Veja, a expressão pré-história, que identifica o período anterior à escrita, foi consagrada pelo uso e aceita consensualmente pelos historiadores. Sim, eu não concordo, porém ela é bem aceita por seguinte motivo, né? Já é muito usada, e a definição pré-história, que é errada, ficou consagrada e é aceita pelos historiadores, independente da sua ideologia. Por exemplo, claro, veja o erro da questão, do termo, né? Da questão não, do termo. Essa questão está correta, mas o termo diz assim: história, pré-história. Veja, história já é o passado, pré-história é antes do passado. Então, só está dizendo o quê? Basicamente, que a história só é aquilo que está escrito. Obviamente que não, tudo é história. Tudo é história. Então, antes da escrita também havia história, porém foi determinado que esse período da ausência da escrita ficou como pré-história, e pelo impacto do uso constante acabou se verificando essa normativa. Ficou desse jeito aí e é aceita por todos os historiadores atualmente. A agricultura
transformou e foi decisiva para a sedentarização das sociedades, com o surgimento de cidades e da civilização. Olha, veja só. A pré-história é o período marcado pela ausência da escrita, né? Como nós vimos na questão anterior, que estava correto. E a agricultura, o desenvolvimento da agricultura no período neolítico da pré-história, só para entender, a pré-história ela é o período anterior à escrita, desde o surgimento do homem até o período da invenção da escrita. E essa fase é a pré-história. E a pré-história é dividida em duas etapas, bem claras, né? Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, e neolítico, que é a idade da pedra polida. No período paleolítico, o ser humano era nômade. Ele perambulava pelas regiões atrás do alimento. No neolítico, o ser humano desenvolve e descobre a agricultura, fazendo com que ele se torne sedentário. Então, a descoberta da agricultura marcou o processo de sedentarização do ser humano, formando assim as primeiras cidades, lógico, perto de grandes rios, para poder explorar melhor esse recurso natural e desenvolver ainda mais a agricultura. Então, a agricultura foi um ponto importante. É o que diz a questão, diz assim, ó, a agricultura transformou a existência humana, correto? E foi decisiva para a sedentarização das sociedades, correto? Sedentarização, fixação em um local, né? Com o surgimento das cidades, da civilização, correto também. A razão, o equilíbrio, a elegância, a harmonia e a clareza foram aspectos marcantes da cultura greco-romana, notadamente nos campos da literatura, das artes visuais e da arquitetura, que exerceram intensa influência na cultura ocidental. Cara, veja só, hoje nossa vida é fruto, tem grande influência do mundo greco-romano, né? Nosso conceito de democracia não é igual ao grego, claro, porém copiamos, né, pegamos, temos uma ideia baseada ali da democracia. República de Roma, temos uma noção. Teatro, filosofia, tudo que conhecemos, tem uma série de exemplos, o idioma que nós temos, as construções, aquedutos no Império Romano, o cristianismo, muita coisa teve influência do mundo antigo para o nosso hoje. O período clássico, para ser mais claro. Quando falarmos em antiguidade e abordarmos o período clássico, estou me referindo à Grécia e à Roma antiga. Então essas duas civilizações tiveram grande influência no mundo atual e tem grande impacto até hoje na nossa maneira de ser, de pensar, né, de refletir, de organização social, tudo isso. Para o concurso da polícia, esse aqui é o primeiro ponto. Vou trazer mais dicas para vocês com o passar do tempo, trazer mais informações com relação e vou produzir um curso especial sobre história para concurso da PM de Alagoas, que ele vai organizar aí e eu conto com você, beleza? Espero que tenha entendido aí sobre o mundo antigo e um pouco da pré-história para poder desenrolar mais na frente. Bons estudos, valeu!